Assim que chegou em Savannah, Wesley viveu uns tempos com um grupo de colonizadores da Alemanha. Eles também eram missionários, descendentes do mártir do século XV, John Huss. Fugindo da perseguição em sua nativa Morávia, eles haviam encontrado refúgio na Alemanha e agora tinham cruzado o mar para trazer o evangelho aos índios. Mas primeiro um cristão precisava do testemunho deles. Um dos alemães olhou para Wesley com um olhar gentil, mas penetrante, e perguntou: "Você conhece Cristo?" John respondeu com evasiva: "Eu sei que ele é o salvador do mundo." "Sim, mas você sabe que ele o salvou?" Wesley inquietou-se. Ele não tinha certeza do perdão. Dava para se entender agora por que ele falhara em evangelizar os índios. Após 2 frustrantes anos, Wesley retornou à Inglaterra. Deixe-me voltar o relógio do tempo em cerca de 2 séculos e meio e convidar você para me acompanhar na grande e velha Inglaterra. Estou aqui neste belíssimo jardim da Igreja do Velho País, feita pelo memorável Thomas Gray, que escreveu a sua famosa elegia aqui. William Penn e sua família também cultuaram nesta igreja. Escolhi este local histórico para reviver a experiência de John Wesley. Você se lembra que começamos nosso programa hoje com ele em alto mar e sua falta de paz com Deus. Mas a primavera para sua alma desabrochou finalmente em maio de 1738. Numa reunião numa capela em Londres, alguém estava lendo o prefácio de Martinho Lutero do seu comentário sobre Romanos, quando a luz de repente veio sobre Wesley. Ele descreve o momento. Ele diz: cerca de 15 para as 9, enquanto ele, isto é, Lutero, estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que eu confiava em Cristo apenas para a salvação. E a certeza me foi dada que ele havia levado meus pecados, até os meus. Bem, abrasado pelo Evangelho agora, Wesley pregou com novo zelo e novo poder. Multidões se reuniam para ouvi-lo de todos os lados. Um reavivamento varreu a Inglaterra e chegou até a América. Era o começo da Igreja Metodista. Os metodistas hoje são uma das maiores denominações protestantes. Por volta do século XVIII, a Inglaterra havia se afastado de Deus. E a pregação de Wesley tirou a nação do seu sono espiritual. É claro, nem todos apreciaram o despertar, você pode entender. Presos nas traiçoeiras teias da tradição, as igrejas fecharam as suas portas para o novo reformador. Assim, Wesley foi para os campos. Ele pregava ao ar livre, até no alvorecer, antes dos trabalhadores iniciarem sua labuta diária. Ouçam um trecho do diário dele, de 21 de setembro de 1743. Eu fui acordado entre 3 e 4 da manhã por um grupo de funileiros que, temendo chegarem atrasados, juntaram-se ao redor da casa e estavam cantando e louvando a Deus. Às 5 horas eu preguei de novo sobre crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eles devoraram a palavra de Deus. Os convertidos se amontoavam nas reuniões de Wesley. Ele tentou manter seu movimento dentro da igreja estabelecida, mas muitos de seus recrutas não pertenciam à igreja. Assim, Wesley os organizou em sociedades para prover o seu cuidado espiritual. Mesmo assim, ele insistia que eles assistissem aos cultos regulares da Igreja da Inglaterra, mas, apesar da lealdade de Wesley, as autoridades civis e religiosas rejeitaram o seu ministério. E Wesley sofreu mais do que meras recusas do seu direito de pregar. Em 4 de julho de 1745, uma turba arrombou a casa dele e exigiu a sua morte. Ouça como ele descreve a experiência. Eu entrei de imediato no meio deles e disse: aqui estou. Qual de vocês tem alguma coisa para me dizer? A qual de vocês eu fiz alguma coisa errada? A você? A você? Ou a você? Continuei falando até eu chegar ao meio da rua. Aí, erguendo a voz, eu disse: vizinhos, compatriotas, vocês querem me ouvir falar? Eles gritaram com veemência: sim, sim, ele deve falar. Ele deve, ninguém vai impedi-lo. E eu falei:
Até que um ou dois dos chefes do bando viraram-se e juraram que ninguém iria tocar em mim. Bem, às vezes a oposição a Wesley saía pela culatra, e seu diário de setembro de 1769 registra. Ele diz com um toque de humor: aí eles ergueram a voz contra mim, especialmente um chamado de Cavalheiro, que estava com os bolsos cheios de ovos podres. Mas um jovem, aproximando-se discretamente, bateu com as mãos nos 2 bolsos, quebrando todos os ovos. Num instante ele perfumava todo o ambiente, embora não fosse tão suave como um momento de tédio para Wesley, e também nenhum momento ocioso. Ele viajou em lombo de cavalo 400.000 quilômetros em seu ministério. Durante mais de meio século, ele pregou uma média de 15 sermões por semana. E esta é a casa de John Wesley, construída aqui na Old City Road, no coração de Londres. E este cômodo era seu escritório, sua biblioteca, o lugar onde ele preparava seus muitos sermões. E esta é a cadeira que ele usava no escritório. Ele se sentava nesta direção, com os braços no descanso, e aí ele escrevia sobre esta mesinha. Mas sob o descanso do braço deste lado havia uma extensão para seu material de escrita. Aqui ficavam suas canetas, aqui ficava a tinta. A propósito, aqui ficava a areia, que ele usava como mata-borrão. E próximo de sua biblioteca, seu escritório, ficava o seu quarto. E foi aqui, aos 88 anos, que John Wesley faleceu. Ao redor de seu leito, é claro, havia dignitários da igreja, grandes amigos e familiares. E bem ao lado do quarto encontramos este quartinho para a oração. Em frente da janela, uma mesa, um banco para ajoelhar-se e sobre a mesa apenas 2 coisas: a Bíblia de Wesley e uma vela. E todas as manhãs, às 4 horas, Wesley entrava neste quartinho para ajoelhar-se e falar com Deus. Na verdade, este era o lugar de força do metodismo. Próximo do final da longa e frutífera vida de Wesley, ele escreveu esta mensagem encorajadora. Ele disse: sou agora um velho, enfraquecido da cabeça aos pés. Meus olhos pouco veem, minha mão direita treme muito, minha boca é quente e seca todas as manhãs. Eu tenho uma febre insistente quase todos os dias. Meus movimentos são fracos e lentos. Entretanto, louvado seja Deus, eu não deixo meu trabalho. Ainda posso pregar e escrever. Sim, o longo ministério de Wesley centralizou-se em 2 grandes verdades que tinham sido esquecidas. O perdão de Deus é grátis a todos, e todos nós somos responsáveis em crer e obedecer.